Escolha uma cor. Azul. A-Z-U-L. Escolha um número. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escolha mais um número. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Escolha outro número. 6. Tá. Sonhar é destino. Oh? Vamos lá. Vamos continuar. Violinos. Comecem. Sara, você tentou aquela coisa que me pediu? Aquilo que não queria fazer. Sim. Quer tentar mais moderadamente? Tá. Eu só quero tentar e ver o que você acha. Essa aqui? Mas o que eu quero, o que eu quero é que soe bonito e talvez quase ondulante, devido a estar meio fora do tom. Você quer... Mas eu acho que deve estar meio deslocado. Isso é bom, porque... Tá. Isso. Acorda, gente. Tudo bem, Tá tudo bom. bem, tudo bem. Página 20, por favor. Eric, vire na página 20, sim? Tá. 1, 2, 3. Oi, cara, sou eu. Acabei de chegar na cidade. Eu pensei em dar uma passada por aí, mas tudo bem. Eu acho que eu vou pegar um táxi. Pode deixar. A gente se fala mais tarde, quando eu for aí, tá?
Oi, companheiro, tudo bem? Tá precisando de transporte? Precisa de alguma coisa? Que tal uma carona, então? Ah, na verdade, eu estava aqui esperando um táxi, mas se você quiser... Tá legal, não vai perder o barco. Obrigado. Sem problema. E agora, levantar âncora. O que tá achando do meu pequeno barco? Hã? Vale a pena vê-lo. V-E-R. Via com seus olhos. Acho que o meu transporte deve ser uma extensão de minha personalidade. Pronto. E isso é como uma janelinha para o mundo. E cada minuto é um show diferente. Eu posso até não entender isso, eu posso até não concordar com isso, mas uma coisa eu vou te falar. Eu aceito e continuo deslizando. Quero manter as coisas do mesmo jeito. Acho que é isso que eu estou dizendo. Temos que ir na maré alta. O mar não recusa o rio. A ideia é manter num estado constante de partida e ficando sempre na chegada. Isso poupa apresentações e despedidas. A viagem não precisa de explicações, apenas de ocupantes. É onde vocês entram. É como se tivesse vindo a este planeta com uma caixa de lápis de cera. Você pode conseguir uma caixa com 8 ou então uma caixa com 16, mas o importante é o que vai fazer com os lápis. As cores que lhes são dadas. Não se preocupe em desenhar dentro das linhas ou colorir fora delas. Pode colorir fora das linhas, está me entendendo? A cor sai da página. Não me tranque! Estamos velejando no oceano, não estamos presos em terra. Isso eu garanto. Onde você quer descer? Quem? Eu sou o primeiro? Ah, eu não sei, qualquer lugar está bom. Bom, então me dá o endereço que você vai, tá bom? Olha, faz o seguinte. Anda mais 3 ruas, vira à direita, anda mais 2 quarteirões e aí você desce na próxima esquina. Onde é isso? Eu também não sei, mas é em algum lugar. E isso vai determinar o curso da sua vida. Pode descer quem vai descer. Olha à sua direita. O motivo de me recusar a aceitar que o existencialismo é como outra moda francesa ou curiosidade histórica é que eu acho que ele tem uma coisa muito importante para nos oferecer no novo século. Eu sinto que estamos perdendo as virtudes verdadeiras de viver a vida apaixonadamente, o sentido de ter responsabilidade pelo que você é, a habilidade de fazer alguma coisa por você e se sentir bem com a vida. O existencialismo é sempre discutido como se fosse uma filosofia do desespero, mas eu acho que a verdade é bem o contrário. Uma vez entrevistaram Sartre e ele disse que nunca sentiu um dia de desespero na vida. Mas uma coisa que percebo vendo estes homens não é um sentimento de angústia sobre a vida, mas é uma espécie de exuberância de se sentir acima disso, como se a vida fosse sua para criar. Eu li os pós-modernistas com algum interesse, até admiração. Mas quando eu leio, sempre tenho uma sensação até ruim que alguma coisa totalmente essencial foi deixada para fora. Quanto mais se fala sobre uma pessoa como uma construção social ou como confluência de forças, ou fragmentada ou marginalizada,
O que você faz é abrir um mundo totalmente novo de desculpas. E quando Sartre fala sobre responsabilidade, não está falando sobre uma coisa abstrata. Não está falando sobre o tipo de alma que os teólogos discutiriam. É uma coisa muito concreta. É você e eu conversando, tomando decisões, fazendo coisas e aguentando as consequências. Pode ser verdade que existam 6 bilhões de pessoas no mundo e aumentando. No entanto, o que você fizer fará diferença. Faz diferença primeiramente em termos materiais, faz diferença para outras pessoas, e isso dá um exemplo. Quer dizer, em resumo, eu acho que a mensagem aqui é: nunca devemos simplesmente nos acharmos ou nos vermos como vítima de várias forças. É sempre nossa decisão quem nós somos. A criação parece resultar da imperfeição. Parece resultar do esforço e da frustração. E é daí que acho que veio a linguagem. Quer dizer, veio do nosso desejo de transcender nosso isolamento e ter uma espécie de ligação com o outro. E tinha que ser fácil quando era apenas simples sobrevivência, como, por exemplo, água. Nós imaginamos o som dela, ou um tigre enorme está atrás de você, nós imaginamos o som dele. Mas quando fica mais interessante é quando usamos o mesmo sistema de símbolos para comunicarmos todas as coisas abstratas e intangíveis que experimentamos. O que tem a ver com frustração, ou com raiva, ou com amor? Quando eu digo amor, o som sai da minha boca e atinge o ouvido de outra pessoa. Viaja através de um conduíte bizantino no cérebro deles, através das lembranças de amor ou falta de amor. E eles registram o que estou dizendo e respondem sim, eles entendem. Mas como sei que entendem? Porque as palavras são inertes, são apenas símbolos, estão mortas, sabe? E muita coisa de nossa experiência é intangível, tanto quanto o que percebemos. Não pode ser expresso, é indescritível. E, além disso, quando nos comunicamos um com o outro e nós sentimos que estamos conectados e sentimos que somos compreendidos, acho que temos um sentimento de quase espiritual comunhão. E esse sentimento pode ser efêmero, mas acho que é por isso que vivemos. Se olharmos o desenvolvimento humano, temos que olhar a evolução do organismo e depois acrescentar o desenvolvimento de sua interação com o meio ambiente. A evolução do organismo começará com a evolução da vida, passando pela vida, indo para a evolução da humanidade. Neandertal, homem Cro-Magnon. Agora, interessante, o que está olhando aqui são 3 cordas: biológica, antropológica, desenvolvimento de cidades, culturas e cultural, que é a expressão humana. Agora, o que vê aqui é a evolução da população, não tanto a evolução de indivíduos. Além disso, se olhar na escala de tempo envolvida aqui, 2 bilhões de anos de vida, 6 milhões de anos para a vida, 100 mil anos para a humanidade, pelo que sabemos, nós começamos a ver a natureza telescópia do paradigma evolucionário. E depois, quando chegamos à agricultura, quando chegamos à revolução científica e à revolução industrial, estamos olhando para 10 mil anos, 400 anos, 150 anos, estamos vendo um telescópio. Além desse tempo evolucionário, isso quer dizer que enquanto passamos pela nova evolução, vamos chegar ao ponto que vamos conseguir ver isso se manifestar dentro de nossas vidas, dentro de uma geração. A nova evolução avança na informação, avança em 2 tipos de informação, digital e analógica. A digital é uma inteligência artificial. A analógica resulta da biologia molecular, da clonagem do organismo, e depois ligamos os 2 com a neurobiologia. Antes, no velho paradigma evolucionário, um morria e o outro crescia e dominava. Mas no novo paradigma, eles existiriam como se apoiando mutuamente sem grupos competitivos, entendem? Independente no exterior. E o que é interessante aqui é que a evolução agora se torna um processo centrado individualmente, emanado das necessidades e desejos do indivíduo e não um processo externo, um processo passivo, onde o indivíduo está apenas na vontade do indivíduo. Então, produzimos um novo humano, está bem? Com uma nova individualidade, nova consciência, mas isso é apenas o início do ciclo evolucionário.
Porque enquanto o novo ciclo prossegue, a entrada é agora esta nova inteligência. Enquanto a inteligência acumula inteligência, enquanto a habilidade acumula habilidade, a velocidade muda até o quê? Até você alcançar o máximo. De certa maneira, isso pode ser imaginado como uma realização humana quase instantânea, potencial humano e neo-humano. Podia ser uma coisa totalmente diferente, podia ser a amplificação do indivíduo, a multiplicação de existências individuais, existências paralelas. Agora, com o indivíduo não mais restrito no tempo e no espaço. E as manifestações desse tipo de evolução neo-humana, as manifestações podem ser dramaticamente contra-intuitiva. Essa é a parte interessante. A antiga evolução é fria, é estéril, é eficiente, está bem? E essas manifestações são aquelas de adaptação social. Estamos falando de parasitas, domínio, moralidade, está bem? Guerra, predadores. Isso ficará sujeito ao contra-ênfase. Isso ficará sujeito à contra-evolução. O novo paradigma evolucionário irá nos dar os traços da verdade humana, de lealdade, de justiça, de liberdade. Isso serão as manifestações da nova evolução e é o que esperamos ver disso. Seria muito bom. O homem autodestrutivo se sente totalmente alienado, completamente sozinho. Ele é um estranho na comunidade humana. Ele pensa com ele mesmo, deve ser louco. O que ele não percebe é o que a sociedade tem, como ele tem o interesse pessoal em perdas consideráveis, em catástrofes. Essas guerras, fome, enchentes e terremotos encontram necessidades bem definidas. O homem quer o caos. Aliás, ele tem de ter isso. Depressão, conflito, tumulto, assassinato. Tudo isso assusta. Ficamos irresistivelmente atraídos por esse estado quase orgiástico, criado na morte e na destruição. Está em todos nós. Festejamos com isso. Claro que a mídia tenta colocar um rosto triste nestas coisas, as pintando como grandes tragédias humanas. Mas todos sabemos que a função da mídia nunca foi eliminar as maldades do mundo. Não, não. A função é nos persuadir para aceitarmos essas maldades e nos acostumarmos a viver com elas. Os poderosos querem que sejamos observadores pacíficos. Você tem fogo aí? E eles não nos dão outras opções, fora o ocasional puramente simbólico. O ato de participação de votar. Quer o boneco à direita ou o boneco à esquerda? Eu acho que chegou a hora de eu projetar minhas insatisfações e descontentamentos no esquema científico e político-social. Deixem a minha falta de voz ser ouvida.
Tô pensando numa coisa que você disse. Uma coisa que eu disse? Como você sempre sente que observa a sua vida na perspectiva de uma mulher idosa que está morrendo. Se lembra disso? Lembro. Ainda sinto isso às vezes. Como se estivesse olhando o meu passado. Como se a minha vida fosse as lembranças dela. Exatamente. Eu soube que Tim Leary disse quando estava morrendo que não via a hora de chegar o momento que o corpo estava morto, mas que o cérebro ainda estava vivo. Sabia que eles dizem que o cérebro funciona de 6 a 12 minutos depois de todo o resto estar morto? 1 segundo de sonho inconsciente, não é? Bom, isso é muito maior do que 1 segundo acordado, entendeu? Ah, claro, entendi. Por exemplo, eu acordo às 10h20, e aí eu volto a dormir e tenho um sonho longo, complexo, lindo, que parece ter durado horas. Aí eu acordo e são 10h30. É isso aí. Então, nesses 6 a 12 minutos, sabe, de atividade cerebral, quer dizer, isso poderia ser a sua vida toda. Você é aquela mulher olhando todo o passado. Tá, e se eu for, o que você seria em tudo isso? Seria o que eu sou agora. Quer dizer, talvez eu só exista na sua cabeça. Eu ainda sou real, como todo o resto. Eu também andei pensando numa coisa que você disse. O quê? É sobre reencarnação e de onde vêm as novas almas o tempo todo. Sabe, todos sempre falam que são a reencarnação da Cleópatra ou Alexandre o Grande. Eu sempre quis falar para eles que são uns idiotas como qualquer um. Quer dizer, é impossível. Pense nisso. A população mundial dobrou nos últimos 40 anos, não foi? Tá. Então, se realmente acredita nessa coisa de ego, de vida eterna, então você só tem 15% de chance da sua alma passar dos 40 e 1% para passar dos 50 anos. Então, são apenas 1 para 6. Sei, o que está dizendo? Que reencarnação não existe? Que todos somos almas jovens? Como se metade de nós fosse pela primeira vez humano? Quer dizer, o que nós somos? Não, o que eu estou tentando dizer é Onde que... quer chegar? Eu acredito que reencarnação é uma expressão poética do que a memória coletiva é. Eu li um artigo de um bioquímico, eu li há muito tempo, e ele falava que quando um membro de uma espécie nascia, ele tinha 1 bilhão de anos de memória para receber. E isso é onde herdamos nossos instintos. Gostei disso. É como se existisse toda essa coisa telepática acontecendo e nós fazemos parte disso, tanto se estivermos conscientes ou não. Quer dizer, isso explicaria por que tem tudo isso, sabe? Parecem espontâneas todas essas inovações na ciência e nas artes. É como os mesmos resultados saindo em todo lugar, entende? Independente um do outro. Um sujeito no computador, ele descobre alguma coisa e quase simultaneamente um monte de pessoas do mundo todo descobrem a mesma coisa. Eles fizeram um estudo, eles isolaram um grupo de pessoas durante um tempo e aí eles monitoraram a habilidade deles em palavras cruzadas. Entende? Em relação à população geral. E depois deram secretamente a eles uma palavra cruzada antiga, uma que já tinha sido feita por milhares de outras pessoas, tá? E os resultados aumentaram dramaticamente, uns 20%. Parece que como as respostas estavam lá, as pessoas podiam pegá-las. É como se todos dividissem suas experiências telepaticamente. Vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu faço. Vocês vão pagar pelo que fizeram comigo. Para cada segundo que passei neste buraco, vocês vão passar 1 ano no inferno. Vocês vão me implorar para eu deixá-los morrer. Não, ainda não. Porque eu quero que todos vocês sofram. Eu vou acabar com vocês, sim. Talvez uma agulha comprida no ouvido. Ou um cigarro aceso no olho. Nada bonito. Um pouco de chumbo derretido na boca. Ou melhor ainda, alguma coisa dos Apaches. Como cortar as pálpebras. E só ficar ouvindo vocês gritarem. Que música linda vai ser. E faremos isso em um hospital.
com médicos e enfermeiras para vocês não morrerem tão rápido. Sabe qual é a melhor parte? A melhor parte é cortar as pálpebras de vocês para me verem fazendo isso. Isso. E vão me ver levando o cigarro aceso para perto dos olhos abertos de vocês. Até vocês quase perderem o juízo. Mas nem tanto. Porque eu quero que dure muito, muito tempo. Quero que saibam que sou eu. Que sou eu que estou fazendo isso. Eu! E aquela psiquiatra... Suzy, quanta ignorância! E aquele juiz gordo? Que cara metido a besta! Não julgues para não ser julgado! Todos vocês vão morrer no dia que eu sair deste buraco! Eu garanto que vão se arrepender de terem me conhecido! Eu acho que nosso ponto de vista do mundo contemporâneo é fácil pensar que a ciência vai tirar o lugar de Deus. Mas alguns problemas filosóficos vão continuar dando trabalho. Veja um problema da vontade livre. Este problema existe há muito tempo, desde antes de Aristóteles, em 355 a.C. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, esses homens ficavam preocupados em como podemos ser livres. Se Deus já sabia antes tudo o que íamos fazer, hoje em dia sabemos que o mundo funciona de acordo com algumas leis físicas fundamentais. E essas leis governam o comportamento de cada coisa no mundo. Agora, essas leis, porque são tão confiáveis, permitem incríveis realizações tecnológicas. Mas, olhe para você. Também somos sistemas físicos, não é? Somos apenas combinações complexas de moléculas de carbono. Somos maioria água. E nosso comportamento não vai ser uma exceção a essas leis físicas básicas. Então, começa a parecer se Deus já planeja tudo com antecedência e sabe tudo o que vamos fazer, ou se essas leis físicas básicas governam tudo. Não sobra muito espaço para a liberdade. Então não tente fingir que ignora a questão, ignora o mistério da vontade livre. Dizendo, é apenas uma piada histórica, é bobagem, é uma pergunta sem resposta. Então deixa isso pra lá, mas a pergunta continua encarando o seu rosto. Se você pensa em individualidade, por exemplo, quem você é? Quem você é, na maioria, uma questão das escolhas livres que faz. Ou se responsabiliza. Você só pode se sentir responsável, só pode ser considerado culpado, ou só pode ser admirado ou respeitado por coisas que fez com sua vontade própria. Então a pergunta continua voltando e não temos uma solução para isso. Começa a parecer que todas as suas decisões são apenas uma charada. Pense como isso acontece. Existe uma atividade elétrica em seu cérebro. Os seus neurônios, eles mandam um sinal para seu sistema nervoso. E ele passa através dos seus músculos, eles se contraem. Podemos dizer que alcança o nosso braço. Parece uma vontade livre de sua parte. Mas cada um deles, cada parte desse processo, é na verdade governado pela lei física, lei química, lei elétrica e assim por diante. Então agora começa a parecer que uma corrente arma as condições iniciais. E todo o resto de sua história, todo o resto da história humana e mesmo antes, é na verdade uma brincadeira de partículas atômicas. De acordo com essas leis básicas e físicas, nos achamos especiais, achamos que temos uma dignidade especial. Mas que agora está sob ameaça, quer dizer, está muito desafiada por este quadro. Então você pode dizer, espera um pouco, e quanto ao mecanismo quântico? Eu conheço bastante teoria física para saber que não é bem assim. É na verdade uma teoria probabilística. Tem espaço, está perdido, não é determinante. E isso vai nos ajudar a entender a livre vontade, mas se olhar nos detalhes, isso não vai ajudar, porque o que acontece é que você tem algumas partículas pequenas de quantum, e o comportamento delas é aparentemente meio aleatório, elas se desviam. O comportamento delas é absurdo, no sentido de ser imprevisíveis e não conseguimos entender baseado em nada que veio antes. É uma coisa inesperada, de acordo com a estrutura probabilística. Mas isso vai ajudar a liberdade? A nossa liberdade deve ser apenas uma questão de probabilidades, algum desvio aleatório em um sistema caótico? Isso começa a parecer que é pior. Eu prefiro ser um mecanismo em uma máquina física e determinante do que apenas um desvio aleatório. Então, não podemos ignorar o problema. Temos que encontrar espaço no nosso ponto de vista do mundo contemporâneo para pessoas, com todos os vínculos, não apenas corpos, mas pessoas. E isso significa tentar resolver o problema da liberdade, encontrar espaço para escolha e responsabilidade, e tentar entender a individualidade. Não se pode derrotar a prefeitura. Morte aos impostos. Não vale de política ou religião. Isso tudo é equivalente. A propaganda inimiga que está no meio dos protestos. Abaixo os impostos! Abaixo os impostos! Nós vimos tudo isso no século XX, agora no século XXI. É hora de levantar e ver que não podemos nos permitir e ficar presos neste labirinto. Não podemos nos submeter à desumanidade. Você não sei, mas estou preocupado com o que está acontecendo neste mundo.
Eu estou preocupado com a estrutura, estou preocupado com o sistema de controle. Aqueles que controlam minha vida, aqueles que procuram controlar ainda mais. Eu quero liberdade, droga! É isso que eu quero e vocês deviam querer! Cabe a cada um de nós nos libertarmos e convocarmos o ganancioso, o odiado, o invejoso e sim as inseguranças. Porque isso é o método central do controle. Faz-nos sentirmos patéticos, pequenos e expostos a desistir de nossa soberania, nossa liberdade, nosso destino. Temos que perceber que estamos sendo condicionados em uma massa de escala. Comece a desafiar esse estado coletivo de escravidão. O século XXI vai ser um novo século, não o século da escravidão, não o século das mentiras e questões sem importância. E classismos e status e todo o resto de métodos de controle. Vai ser a era da humanidade. Lutar por uma coisa pura, uma coisa certa. Que monte de bobagem, democrata, liberal, republicano, conservador. Estão todos aí para te controlar. Dois lados da mesma moeda, duas equipes de comando disputando o controle do cargo principal da escravidão e incorporação. A verdade está aí na sua frente, mas eles planejam esse buffet de mentiras. Eu estou cansado disso e não vou me expor. A resistência não é fútil, nós vamos vencer essa coisa. A humanidade é boa demais, não somos um bando de miseráveis. Vamos nos levantar e vamos ser humanos. Vamos nos importar com as coisas verdadeiras, as coisas que importam. A criatividade, o espírito humano dinâmico se recusam a se entregarem. Bom, isso é tudo que eu tenho a dizer. Eu vejo vocês no tribunal. A busca é se libertar do negativo, o que é nossa própria vontade para nada. E quando falamos sim no momento, a afirmação é contagiosa. Se abre uma corrente de afirmações que não conhece limites. Dizer sim na hora certa é dizer sim para toda a existência. O personagem principal é o que eu chamo de mente. Seu domínio é sua capacidade de representar. Tentativas foram feitas através da história para conter essas experiências que acontecem no limiar do limite, onde a mente é vulnerável. Mas eu acho que estamos em um momento muito importante da história. Esses momentos que eu posso chamar de restrição, limite, fronteira, experiências na zona X, agora estão se tornando uma norma. Essas multiplicidades e distinções enviam diferenças que devem dar muita dificuldade às mentes velhas. Estão, na verdade, entrando na essência verdadeira deles, saboreando e sentindo sua singularidade. Alguém pode fazer uma descoberta nesse sentido, uma coisa que os faz ficarem juntos. Então, o personagem principal é essa nova mente. Uma mente muito maior. Uma mente que ainda não existe. E quando estamos, obviamente, entrando nesse método, podemos ver uma subjetividade radical. Uma harmonização radical à individualidade, à singularidade do que a mente é. E se abre em uma objetividade muito mais ampla. Então, a história é a história do cosmos agora. O momento não está passando vazio. Ainda. Não, ainda. Essa é a maneira que essas passagens secretas acontecem. Sim, está vazia em sua plenitude, que o grande momento, a grande... podemos dizer, a grande vida do universo está pulsando constantemente. E cada objeto, cada lugar, cada ato deixa uma marca. E essa história é singular, mas na verdade é a história após história. Se dissolve em pequenas partículas que giram. Ou eu estou indo rápido ou o tempo está. Nunca os dois simultaneamente. É um paradoxo bem estranho. Quer dizer, enquanto tecnicamente estou mais próxima do fim da minha vida do que já estive, na verdade, eu sinto mais que nunca que eu tenho todo o tempo do mundo. Quando eu era mais jovem, havia um desespero, um desejo de certeza, como se houvesse o fim no caminho e eu tinha que chegar lá. Eu entendo o que está dizendo, porque eu me lembro de pensar em um dia, em meus 30 e poucos anos, que tudo de alguma maneira daria certo no final. Como se houvesse uma montanha e estivesse me esperando e eu a escalasse e quando eu chegasse ao topo, todo o crescimento e mudança iria parar.
era estimulante, mas É. não aconteceu dessa maneira, graças a Deus. Acho que o que não perdemos quando se é jovem é a nossa curiosidade infinita. Por isso é tão bom ser humano. Sabe o que Benedict Anderson fala sobre identidade? Ele estava falando, digamos, de uma foto de bebê. Você pega esta foto, essa imagem bidimensional, e diz, sou eu. Para ligar esse bebê dessa imagem estranha com você vivendo e respirando no presente, tem que inventar uma história como... Esse sou eu quando tinha 1 ano, e mais tarde eu tive cabelo comprido, e depois nos mudamos para Riverdale, e agora eu estou aqui. Foi necessário uma história que, na verdade, é uma ficção para fazer você e o bebê da foto idênticos para criar sua identidade. E o engraçado é que nossas células se regeneram totalmente a cada 7 anos. Já nos tornamos pessoas completamente diferentes por diversas vezes. Mas nós sempre continuamos a nossa essência. Barulho e silêncio. Nossa crítica começou como todas as críticas começaram, com dúvida. A dúvida se tornou nossa narrativa. Isso foi nossa busca para uma nova história, nós mesmos. E nos apoderamos dessa nova história, levados pela suspeita que a linguagem comum não pode dizer. Nosso passado apareceu congelado na distância, e cada gesto e sotaque nosso significam a negação do mundo antigo e o alcance de um novo. O modo que vivíamos criou uma nova situação de exuberância e amizade. De uma micro-sociedade subversiva no coração da sociedade que ignoramos. A arte não foi um objetivo, mas a ocasião e o método para localizar nosso ritmo específico e possibilidades enterradas de nossa época. A descoberta de uma comunicação verdadeira se tratava disso, ou pelo menos a busca para tal comunicação. A aventura de encontrar e perder. Nós, os agitados, os inaceitáveis, continuaram procurando, preenchendo os silêncios com nossos próprios desejos, medos e fantasias. Levados pelo fato que não importa como o mundo pareça vazio, não importa quanto o mundo nos pareça degradante e usado, sabíamos que nada era ainda possível e, dadas as circunstâncias, um novo mundo era provavelmente como o antigo. Começar de novo do início. Há 2 tipos de sofredores neste mundo. Os que sofrem por não terem uma vida e os que sofrem por terem muita vida. Eu sempre me considerei da última categoria. Se começar a pensar nisso, quase todo comportamento e atividade humana não é essencialmente diferente do comportamento animal. As tecnologias mais avançadas e artesanatos nos levaram, no máximo, até o nível de super-chimpanzés. Na verdade, a lacuna entre, digamos, Platão e Nietzsche e a média humana é maior do que a lacuna entre aquele chimpanzé e a média humana. O reino do verdadeiro espírito, do verdadeiro artista, do santo, do filósofo, é raramente atingido. Por que tão poucos? Porque a história e evolução do mundo não é uma história de progressos, mas sim uma adição fútil e infinita de zeros. Nenhum valor maior foi desenvolvido. E os gregos, 3.000 anos atrás, eram tão avançados quanto somos. O que são essas barreiras que não deixam as pessoas chegarem a nenhum lugar próximo de seu verdadeiro potencial? A resposta a isso pode ser encontrada em outra pergunta, que é esta. Qual é a principal característica do universo humano? Medo ou preguiça? O que está escrevendo? Romance. E qual é a história? Não tem história, só pessoas, gestos, momentos, um pouco de êxtase, emoções transitórias. Em resumo, as maiores histórias já contadas. Você está na história?
Eu acho que não. Mas eu vou ler e depois eu vou descrever. Estava no meio do deserto, no meio do nada. Mas no caminho para Vegas. Mas de vez em quando o carro precisava parar para abastecer. Era o último posto antes de Vegas. O escritório tinha uma caixa registradora, uma cadeira e isso era tudo que tinha naquele escritório. Eu estava dormindo e eu ouvi um barulho. Sabe, um barulho assim na minha mente. Então eu me levantei e fiquei parado no meio-fio, onde o posto de gasolina terminava, sabe? Bem na estrada. Então, eu tirei a areia dos meus olhos, tentando ver o que estava acontecendo. E lá, longe, do outro lado do posto de gasolina, havia muitos pneus, com correntes em volta, sabe? E eu vi que tinha um furgão. E tinha um cara sem camiseta. E ele estava colocando todos os pneus dentro do furgão. Ele estava com os 2 últimos pneus nas mãos. E jogou para dentro do furgão. E claro que eu disse... Ei, você! O cara virou. Ele estava sem camisa, estava suando. O cara parecia um armário. Aí, então, ele pegou uma faca de uns 10 centímetros e saiu correndo atrás de mim o mais rápido que podia, gritando... "Ah!" Aí... então eu pensei, isso tá errado. Aí eu entrei, enfiei minha mão atrás da caixa registradora, onde o dono guardava um revólver, um 38. Eu peguei, engatilhei, e quando eu me virei, ele estava entrando pela porta. E deu para ver os olhos dele. Eu nunca vou esquecer os olhos desse cara. Havia muita raiva de mim nos olhos dele. Aí eu atirei e acertei. Bum! Direto no peito dele. Bang! E ele saiu pela porta tão rápido quanto entrou. Ele saiu pela porta e caiu bem no meio das 2 bombas de gasolina, com unha aditivada. E ele devia estar drogado, sei lá, cocaína, sabe? Porque ele se levantou. E ele ainda estava com a faca. E o sangue escorria por todo o peito dele. E ele ficou em pé, assim, só se mexeu um pouquinho. E eu estava em estado de choque. Então eu engatilhei de novo e mandei bala. Era uma daquelas armas antigas, sabe? Bom, 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 bom. E eu explodi, junto com o posto de gasolina. E desde esse dia, eu sempre carrego isso comigo. Eu ouvi falar. Uma população bem armada é a melhor defesa contra tiranos. Eu bebo isso. Sabe, faz tempo que eu não atiro. Não sei se está funcionando ainda. Por que não atira e descobre? Agora não posso atender. Deixe o seu recado. Oi, cara. Eu acho que você já saiu, né? Mas eu... Bom, me lembra de te contar um sonho que eu tive ontem à noite, porque tem um monte de coisas estranhas nele. Tá bom. Então a gente se fala depois, tá? Tchau. Está indo muito bem. Copenhagen William vai fundo com seu cavalo, o mesmo que... E agora você costura por dentro.
Eu não espero o futuro, antecipo a salvação, a absolvição, nem mesmo o esclarecimento através do processo. Eu endosso a premissa que esta perfeição defeituosa é suficiente e completa em cada um dos momentos maravilhosos. O besouro loiro, o voador, o caçador... Eles são os caras meio malucos que eu vou pegar. Uma tradição seguida por feiticeiros, bruxos e outros visionários que desenvolveram e aperfeiçoaram a arte de viajar sonhando. O suposto estado lúcido de sonho, onde se controlando a mente conscientemente, você é capaz de descobrir coisas, além de sua capacidade para compreender se estiver acordado. Desfile inaugural de Lyndon B. Johnson. Eles estão lado a lado. Ela contou o que Félix estava fazendo. O ego tem uma vantagem muito pequena do ponto de vista desta experiência. É onde muitos consideram seu relacionamento individual com o universo. Eu contemplo relacionamentos de meus vários eus, um com o outro. Enquanto muitas pessoas com problemas de mobilidade têm dificuldade para viajar, Joy Collison, de 92 anos, está vendo o mundo. Agora estou livre para ver o mundo. Oi, como vai? Sabe, dizem que os sonhos são reais enquanto eles duram. Não podiam dizer a mesma coisa sobre a vida? Tem muita gente por aí que está planejando os relacionamentos da mente e do corpo, dos sonhos. Nós somos os oneironautas. Somos os exploradores do mundo dos sonhos. Na verdade, se trata de dois estados de consciência opostos que não são opostos em nada. Veja, no mundo acordado, o neurosistema inibe a ativação da intensidade das memórias. E isso faz um sentido evolucionário. Você estaria mal adaptado pela imagem de percepção de um predador e seria confundido pela memória de um e vice-versa. Se a memória de um predador evocasse em uma imagem de percepção, sairíamos correndo para o banheiro toda vez que tivéssemos um pensamento assustador. Então temos neurônios serotônicos que inibem as alucinações. Eles mesmos se inibem durante o sono profundo. Isso faz os sonhos parecerem reais, enquanto evitam competição de outros processos de percepção. É por isso que os sonhos são confundidos com a realidade. Bem, o sistema funcional da atividade neural é que cria o nosso mundo e não existe diferença entre sonhar, uma percepção e uma ação. Na verdade, é percepção acordado e ação. Sabe, uma vez um amigo me disse que o pior engano que podemos cometer é pensar que estamos vivos, quando de fato estamos dormindo na sala de espera da vida. É isso aí. O truque é combinar nossas habilidades racionais, acordadas, com as possibilidades infinitas de nossos sonhos. Se puder fazer isso, pode fazer qualquer coisa. Você já teve um trabalho que detestava e dava um duro danado, e depois de um dia de trabalho, finalmente chegava em casa, ia para a cama e fechava os olhos. E imediatamente acordava e percebia que o dia todo de trabalho tinha sido um sonho. Já é ruim você vender a sua vida acordado por um salário mínimo, mas agora os seus sonhos são de graça. E aí, tá fazendo o que aqui? Eu me imagino um lubrificador social do mundo dos sonhos. Eu ajudo as pessoas a ficarem lúcidas bem mais fácil. Sabe, esquecem todo esse medo e ansiedade e mandam ver. Sei, se tornar lúcido, mas sabendo que estava sonhando. E aí você pode controlar isso. São mais realistas e menos bizarros que sonhos sem lucidez. Sabe, eu acabei de acordar de um sonho. Não foi um sonho típico. Parecia mais que eu estava andando em algum universo alternativo. É real.
Quer dizer, tecnicamente é um fenômeno do sono, mas você pode se divertir muito em seus sonhos. E, é claro, todos conhecem as regras da diversão. O que aconteceu em seu sonho? Muita gente, muita conversa, sabe? Algumas até absurdas, como se viesse de um filme estranho. A maioria era gente saindo de algum lugar muito intenso. Eu acordei imaginando, sei lá, de onde é que vieram essas coisas, Pode sabe? controlar isso, sabia? Você sempre tem esses sonhos? Tenho sim, eu sempre tiro proveito disso. Mas o truque é que, em primeiro lugar, tem que saber que está sonhando. Tem que conseguir reconhecer isso. Tem que conseguir se perguntar: ei, cara, isso é um sonho? Muitas pessoas nunca se perguntam quando estão acordadas e principalmente quando estão dormindo. Parece que todos sonham acordado durante o estado de consciência e ficam acordados durante os sonhos. Desse jeito, não vão tirar proveito disso. O que me fez realmente perceber que eu estava sonhando foi o meu relógio digital. Eu não consegui ver, foi como se o circuito tivesse quebrado ou se alguma coisa... Isso é muito comum. Lá. E coisas escritas pequenas são muito difíceis também. Muito instáveis. Outra dica boa é tentar ajustar o nível da luz. Você não pode fazer isso. Se você vir um interruptor de luz por perto, acenda e apague e veja se funciona. Isso é uma das poucas coisas que não se pode fazer em um sonho lúcido. Ora essa, eu posso voar por aí, ter uma conversa interessante com Albert Schweitzer. Eu posso explorar todas estas novas dimensões da realidade. E sem falar que posso ter qualquer tipo de sexo que quiser, o que é muito legal. Eu não consigo ajustar o nível da luz, e daí? Mas isso é uma das coisas que se faz para testar se está dormindo ou não, não é? Como eu disse, você pode se preparar para reconhecer isso. Procure um interruptor de luz de vez em quando. Se a luz estiver acesa e você não conseguir apagar, provavelmente você está sonhando. E depois você pode pensar no trabalho. E acredite, é ilimitado. Ei, sabe o que andei fazendo ultimamente? O quê? Oh, cara, é muito ambicioso. Mas eu estou melhorando. Você vai ver isso. Visão 360 graus, cara. Posso ver em todas as direções. É bem legal, hein? Legal. Bom, eu tenho que ir, cara. Tá, até mais. Super profundo no início do seu dia. Eu não entendi. Quer saber? Eu nunca descobri. Talvez você consiga. Um cara sempre cochicha no meu ouvido. Lois é um personagem de um sonho que reaparece. Momento sagrado. O cinema, em sua essência, se trata de reprodução da realidade, o que quer dizer que a realidade é, na verdade, reprodução. E, pelo que vi, é um contador de história regular, sabe? Ele gosta de filme, acha que a literatura é melhor para contar uma história. Sabe, se você conta uma história, ou pode até ser uma piada, um cara entra no bar, tá, e ele vê um anão, tá certo? Tá certo? Isso funciona bem, porque está imaginando esse cara e o anão no bar, e existe uma espécie de aspecto imaginário nisso. Mas em filme você não tem isso, porque vai estar filmando um cara específico num bar, com um anão específico, com uma altura específica, que parece de um certo jeito, tá? Então, para Bazin, o que a ontologia do filme tem que fazer é lidar com... Mas a fotografia também tem ontologia, com exceção que aumenta a dimensão dela, sabe? É como este grande realismo, e também se trata daquele sujeito, naquele momento, naquele espaço. E, sabe, Bazin é como um cristão, ele acredita nisso, sabe, em Deus, obviamente também em tudo, ele acredita.
Para ele, a realidade e Deus são iguais, entende? E o filme está capturando isso, a criação encarnada de Deus, sabe? E neste exato momento em que Deus está se manifestando nisso. E o que o filme iria capturar se estivessem nos filmando agora? Seria Deus nesta mesa, e Deus como você, e Deus como eu, e Deus... Veja, o jeito que estamos agora, dizendo e pensando o que estamos pensando agora, somos manifestos de Deus nesse sentido. Filmar é como registrar Deus, ou o rosto de Deus, ou a múltipla face de Deus. Você tem um mosquito, quer que eu tire para você? Você entendeu? Eu entendi. Entendeu. E toda Hollywood já fez isso, filmou e tentou fazer disso uma grande história. Você pode pegar livros ou histórias e depois você tem um roteiro e tenta encontrar alguém que se encaixe nele, mas é ridículo porque não devia ser baseado no roteiro, sabe? Devia ser baseado na pessoa, sabe? Na coisa, e nesse sentido eles quase já têm todo o esquema das estrelas, porque depois vai se tratar dessa pessoa, entende? Sei. Quer dizer, ao invés da história, tipo, Truffaut sempre disse, os melhores filmes não foram feitos. O filme, os melhores roteiros não são os melhores filmes, sabe? Porque eles têm uma espécie de literatura, uma narrativa que você acaba escravizado. Os melhores filmes são aqueles que não estão amarrados a essa escravidão. Então, sei lá, toda essa coisa de narrativa me parece... É óbvio que existe narrativa no cinema, porque está no tempo, como também existe narrativa na música. Mas, sabe, não se pensa primeiro na história e depois se compõe a música, entende? Ela tem que sair daquele momento. E isso que o filme tem. E só aquele momento, que é sagrado. E neste momento é sagrado. Mas nos comportamos como se não fosse. Nós achamos que existem alguns momentos sagrados e que não existem outros momentos que não são sagrados. Tá? Mas este momento é sagrado. E o filme nos deixa ver isso. Ele grava e quando vemos, dizemos, este momento sagrado. E é sagrado, 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 momento por momento. Mas quem vive dessa maneira, entende? Quem é que fala, nossa, sagrado? Porque se eu fosse olhar para você e deixar você ser sagrado, sei lá, eu até pararia de falar. Ou você seria no momento, quer dizer, o momento é sagrado, mas, não é? Mas eu estaria aberto. E aí eu gostaria de olhar em seus olhos e eu choraria e eu sentiria todas essas coisas. E isso não é educado, quer dizer, podia te deixar sem graça. Mas você também podia rir, porque... Por que você iria chorar? Porque, sei lá, por mim a tendência seria chorar. Então, é um momento. momento. Vamos fazer isso agora, nós vamos ter um momento sagrado. Tá bom. Tá tudo certo, não está? Quer dizer, existe um momento sagrado e também existe a consciência de tentar ter um momento sagrado, da mesma maneira que o filme é o momento atual acontecendo, mas aí o personagem finge estar em uma realidade diferente e tem todas essas camadas. Quer dizer, eu entro e saio do momento sagrado olhando para você. Eu não posso estar em nenhum momento. Você é único nisso, cara. Isso é uma das razões de eu gostar de você. Você pode me levar a isso. Rua fechada, desvio. Se o mundo que somos forçados a aceitar é falso e nada é verdadeiro, então tudo é possível. No caminho de descobrir o que amamos, vamos encontrar tudo o que odiamos, tudo o que bloqueia o nosso caminho ao que desejamos. O conforto nunca será confortável para aqueles que procuram o que não está no mercado. Um questionamento sistemático da ideia da felicidade. Vamos cortar as cordas vocais dos oradores, puxar os símbolos sociais através dos vidros, desvalorizar a sociedade. Para enfrentar a família. A sociedade é uma fraude, tão completa e desonesta que precisa ser destruída acima do poder da memória, de lembrar de sua existência. Onde houver fogo, nós levaremos gasolina. Interromper a continuidade de experiências diárias e todas as expectativas normais que estão com ela. Viva como se alguma coisa dependesse das ações de alguém. Para acabar com a maldição da ideologia da sociedade consumista comum, para que nossos desejos reprimidos de uma natureza mais autêntica possam ser conseguidos. Para demonstrar o contraste entre o que é a vida atual e o que poderia ser. Para mergulhar no esquecimento de ações e saber que fizemos isso acontecer. Teremos uma intensidade nunca antes conhecida na vida diária para trocar amor e ódio, vida e morte, terror e redenção, repulsas e atrações. A afirmação da liberdade tão imprudente e desqualificada que chega a uma negação de todo tipo de repressão e limitação.
E aí, meu velho, o que faz aí em cima? Eu não sei. Precisa de ajuda para descer, senhor? Não, acho que não. Velho idiota. Não é pior que nós. Ele é toda ação e nenhuma teoria. Somos todos teoria e nenhuma ação. Por que a tristeza, Sr. De Boer? O que estava faltando se tornou irrecuperável. As incertezas extremas de subsistir sem trabalhar faz os excessos serem necessários e quebra definitivamente. Vou citar Stevenson. O suicídio carrega muitos. A bebida e o demônio cuidam do resto. Oi. Oi. Você é sonhador? Sou. Não se vê muitos como você por aí. As coisas andam difíceis para os sonhadores. Dizem que o sonho morreu. Que ninguém mais faz isso. Não está morto, só foi esquecido. Tirado de nossa língua. Ninguém ensina isso, então ninguém sabe que existe. O sonhador foi banido para a obscuridade. Estou tentando mudar isso e espero que você também. Sonhando todo dia. Sonhar com nossas mãos e com nossas mentes. Nosso planeta está enfrentando problemas que jamais enfrentou. Jamais. Então faça o que fizer, não fique entediado. Essa é com certeza a época mais excitante que podíamos ter esperança de viver. E as coisas só estão começando. Mil anos são apenas um instante. Não tem nada novo, nada diferente. É a mesma coisa muitas vezes. As mesmas nuvens, mesma música, mesma intuição sentida uma hora ou uma eternidade. Não tem nada pra mim aqui agora, nada mesmo. E agora eu me lembro, isso aconteceu comigo antes, por isso eu parti. Você começou a encontrar suas respostas. Embora pareçam difíceis, as recompensas serão grandes. Exercite sua mente humana ao máximo possível, sabendo que isso é apenas um exercício. Faça belos artefatos, resolva problemas, explore os segredos do universo físico, salve os instintos de todos os sentidos, sinta a alegria e o pesar, a risada, a empatia, a compaixão e guarde sua memória emocional em sua mala de viagem. Eu me lembro de onde eu vim e como me tornei humano, porque fico andando. E agora a minha partida final está marcada. Uma saída, velocidade de fuga, não apenas eternidade, mas infinito. Desculpe. Desculpa. Escuta, podemos fazer isso de novo? Eu sei que não nos conhecemos, mas eu não quero ser uma formiga, sabe? Quer dizer, vivemos nossas vidas com nossas antenas balançando uma para outra, continuamente no piloto automático, com nada realmente humano exigido de nós. Pare, vá, ande aqui, dirija ali. Toda ação basicamente para sobreviver, toda a comunicação simplesmente para manter esta colônia de formigas andando de uma maneira eficiente e educada. Pegue seu troco. Papel ou plástico? Crédito ou débito? Quer que coloque ketchup? Não, eu não quero uma migalha. Eu quero momentos realmente humanos. Eu quero te ver, quero que me veja. Eu não quero desistir disso. Eu não quero ser uma formiga, sabe? Nem eu. Eu também não quero ser uma formiga. E obrigado por ter esbarrado em mim. Eu tô
Eu tô andando no piloto automático ultimamente. Eu não me sinto uma formiga na minha cabeça, mas eu acho que eu devo parecer uma. É como o D.H. Lawrence, que teve a ideia de duas pessoas se encontrarem na rua e, ao invés de só passarem e irem embora, eles resolveram aceitar o que ele chama de confronto entre as almas. É como libertar os deuses corajosos de dentro de nós. Então é como nos conhecemos. Eu estou fazendo um projeto e talvez você fique interessado em fazer. É uma novela e os personagens são fantasias da vida ou os egos alterados dos artistas que estão nisso. Então descubra alguma coisa que sempre quis fazer ou uma vida que sempre quis levar ou trabalho ou algo do tipo. E vamos escrever isso e depois vamos também intercalar sua vida com a de outras pessoas na novela em uma típica novela da moda. Depois também quero mostrar ao vivo com os atores presentes e desta vez o episódio será mostrado para o público dirigir os atores em episódios subsequentes com sugestões para isso. Isso tem muito a ver com escolhas e homenagear a habilidade das pessoas, dizendo o que elas querem ver e também o consumismo, arte, produtos. Se você não gosta do que tem, vai poder mandar de volta. Ou você recebe pelo que paga só por participar, só isso, sabe? Fazendo escolhas. Você quer fazer isso? Parece bem legal. Eu adoraria participar, mas eu... Bom, é que eu primeiro preciso fazer uma pergunta. Eu nem sei como dizer isso, mas será que você pode me dizer como é ser um personagem em um sonho? Porque eu não estou acordado agora, né? Aliás, eu nem uso relógio desde a 4ª série, sabe? Eu acho que também é o mesmo relógio e eu nem sei se você pode responder essa pergunta, mas eu estou tentando conseguir saber onde eu estou e o que está havendo. E quanto a você? Qual o seu nome? Qual o seu endereço? O que está fazendo? É uma boa pergunta. Eu não consigo me lembrar no momento. Não dá. Eu não consigo me lembrar disso. Mas isso vai além da questão se eu posso ou não dar esta informação sobre qual é meu endereço, o nome da minha mãe, ou sei lá, qualquer coisa. Eu tenho o benefício dessa realidade, se puder chamar isso de perspectiva consistente. Qual sua perspectiva consistente? É mais sobre mim, como eu lido com pessoas que estão me expondo informações e ideias que parecem vagamente familiares, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito estranho para mim. Eu não estou em um mundo racional, objetivo, sabe? Eu andei voando por aí. Sei lá, também é estranho, porque não é um estado fixo, é mais como um aspecto da consciência, como ondas lúcidas, como agora eu sei que eu estou sonhando, sabe? E estamos até falando a respeito sobre, sei lá, isso está mais na minha mente, meus pensamentos, que conseguir fechar. Eu estou falando sobre estar em um sonho, mas eu tô começando a achar que é uma coisa que eu não tenho nenhum precedente, sabe? É totalmente único. A qualidade do meio ambiente e a informação que eu estou recebendo, como a sua novela, por exemplo, é uma ideia muito boa. E não fui eu que inventei. É como alguma coisa que está fora de mim, como se fosse alguma coisa transmitida externamente e eu não sei o que é. Parece que você acha que somos muito limitados pelo mundo e fronteiras, mas nós os estamos criando. Quer dizer, você continua tentando entender, mas parece que agora que sabe que você está sonhando, você pode fazer tudo o que quiser. Está sonhando, mas está acordado. Você tem muitas opções e é disso que se trata a vida. Eu entendo o que está dizendo. Sou eu que decido, eu sou o sonhador. Sei lá, é estranho como tanta informação que essas pessoas têm concedido para mim. Eu não sei, ela tem uma conotação forte em tudo isso. Como você se sente? Bom, às vezes eu me sinto meio isolado, mas muitas vezes eu me sinto bem conectado, eu me sinto bem envolvido nesse processo ativo, o que é meio estranho, porque a maioria do tempo eu tenho sido muito passivo e não estou respondendo.
Eu acho que, com exceção de agora, eu até gosto de deixar a informação vir até mim. Não é necessariamente passivo, não responder verbalmente. Estamos nos comunicando em muitos níveis, simultaneamente. Talvez esteja sentindo diretamente. Muitas pessoas que eu encontrei e muita coisa que eu queria dizer é como se fossem ditas para mim. É quase como uma sugestão. É como se completasse sozinha, sabe? Não é que eu tô tendo um pesadelo, eu tô tendo um bom sonho. Mas é muito diferente de outros sonhos que eu já tive. É como o sonho... Como se eu estivesse sendo preparado para alguma coisa. Nesta ponte, Lorca avisa. A vida não é um sonho. Cuidado. E cuidado. E cuidado. Muitos acham que... Porque o então acontece, o agora não existe. Mas eu não mencionei a coisa boa que está acontecendo agora. Somos todos coautores dessa exuberância dançante. Até nossa falta de habilidade está se encaixando. Somos autores de nós mesmos. Coautores de um romance gigante de Dostoiévski com palhaços. Essa coisa toda que estamos envolvidos se chama mundo. É uma oportunidade de mostrar como a alienação pode ser boa. A vida é uma questão de um milagre, que é colecionado no tempo por momentos de espanto para estarmos na presença um do outro. O mundo é um teste para ver se conseguimos subir nas experiências diretas. Nossa visão está aqui como um teste para ver se podemos enxergar além disso. O problema está aqui como um teste para nossa curiosidade. A dúvida está aqui como um teste para nossa vitalidade. Thomas Mann escreveu que ele preferia participar da vida do que escrever centenas de histórias. Giacometti foi atropelado por um carro e ele se lembra de cair num desmaio lúcido. Uma animação súbita, antes de perceber que alguma coisa havia acontecido com ele. E nós presumimos que não podemos entender a vida e viver a vida simultaneamente. Eu não concordo totalmente, o que não quer dizer que eu discordo. Eu diria que a vida compreendida é a vida vivida, mas os paradoxos me incomodam. E posso aprender a amar e fazer amor aos paradoxos que me incomodam. E em noites bem românticas eu vou dançar salsa com a minha confusão. Antes de ir embora, não esqueça. Você tem que lembrar, porque lembrar é uma atividade bem mais psicológica do que esquecer. Lorca, no mesmo poema, disse que o iguana irá morder aqueles que não sonharem. E temos que perceber que alguém é a figura dos sonhos no sonho de outra pessoa. Isso é autoconhecimento. Poxa. Você ainda não se conhece. Mas a vantagem de conhecer outros nesse meio tempo é que um deles vai te apresentar a você mesmo. Examine a natureza de tudo que você observa. Por exemplo, você pode se pegar andando em um estacionamento no seu sonho. E sim, são sonhos que estão dentro de seus sonhos, parte de seu próprio sonho. E a pessoa que você parece ser no sonho pode não ser quem você realmente é. E isso é uma imagem, um modelo mental.
Você lembra de mim? Não, eu acho que não. Na estação, você estava no orelhão e olhou para mim. Algumas vezes. Eu me lembro disso, mas eu não me lembro que era você. Tem certeza? Bom, talvez não. Eu estava sentada e você ficou olhando para mim. Eu fiquei? Meu amigo, não sonhe mais. Está aqui. Chama-se Efferdent Plus. No inferno, você afunda ao nível de sua falta de amor. No céu, você sobe ao nível da quantidade de amor. Depressa, anda, entra no carro, vamos. Alegadamente, a história é a seguinte. Billy Wilder cruza com o Louis Malle. Isso foi no final dos anos 50, início dos 60. E Louis Malle acabou de fazer seu filme mais caro, que custou $2,5 milhões. Billy Wilder perguntou sobre o que era o filme e Louis Malle disse, é uma espécie de sonho dentro do sonho. E Billy Wilder respondeu, você acabou de perder $2,5 milhões. Pesadelos. Eu me senti mais apreensivo nisso aqui do que em outros, mas... eu acho que é isso mesmo. Existem milhões de pessoas que gostariam de estar aqui. Através dos séculos, a noção de que a vida está envolta em um sonho foi um tema generalizado dos filósofos e poetas. Então, também não faz sentido a morte estar envolta em um sonho. Que depois da morte, sua vida consciente continuaria e que pode ser chamado de um corpo sonhador. Seria o mesmo corpo sonhador que você experimenta em sua vida de sonhos do dia a dia. Com exceção que, em estado pós-morte, você nunca mais vai acordar. Você nunca mais vai voltar para o seu corpo físico. Bem-vindo à monarquia. À medida que o padrão se torna mais complexo e sutil, se precipitar não é mais o bastante. O que vai ser, rapaz? Oi, você também dirige um carro-barco? O quê? Não foi você que me deu uma carona em um carro que também é um barco? Não, cara, eu não tenho um carro-barco. Eu não sei do que você está falando. Poxa, isso deve ser uma noite paralela no universo. Sabe aquele gato que estava aqui, que acabou de sair pela porta? Ele veio até o balcão e me disse, como é que é, rapaz? Ele desceu do burro, olhou para mim, me encarou e depois disse, eu acabei de voltar do Vale das Sombras da Morte. Eu senti extasiado todos os odores e essências da vida. Eu estive à beira do esquecimento total. Me lembro de agitar o desejo de lembrar de tudo. Então, o que você respondeu? Bom, o que eu podia responder? Eu disse, se você colocar o burro no micro-ondas, quero que faça buracos no embrulho de plástico, porque eles explodem. E eu tô cansado de limpar a sujeira com burros. Entendeu? Porque o plástico seca, são como pequenas rodinhas. Quando isso acabou, tudo o que consegui pensar foi que toda essa noção de um ser, do que somos, é só uma estrutura lógica, um lugar para guardar momentaneamente todas as abstrações. Existe uma época para ficar consciente de dar forma e coerência ao mistério.
E eu fiz parte disso. Foi um presente. A vida ficou girando ao meu redor e cada momento foi mágico. Eu adorei todas as pessoas, lidando com todos os impulsos contraditórios. Foi o que eu mais gostei, me conectar com as pessoas. Pensando bem, isso é tudo o que importa. As últimas palavras de Kierkegaard foram "me levem". Hotel Kirsten. Oi. Oi. Você não estava no carro-barco? O cara de chapéu, ele me deu uma carona no carro-barco dele. E você estava sentado atrás comigo. Olha só, cara. Eu não vou dizer que você não sabe do que está falando, mas eu não sei do que você está falando. Pois é, vocês me deixaram em um lugar bem específico e você falou onde ele devia me deixar e aí eu desci e acabei sendo atropelado por um carro.
Mas aí eu acordei porque eu estava sonhando e mais tarde eu descobri que eu ainda estava sonhando. Sonhando que eu tinha acordado. Ah, sei. Isso se chama falso despertar. Sabe, eu costumava ter sempre isso. É, mas eu ainda tô nisso. Eu não consigo sair. Isso vai durar para sempre. Eu fico acordando, mas eu só acordo em outro sonho. Eu tô começando a ficar assustado. Eu fico falando com gente morta. Uma mulher da TV me disse como é morto esse tempo de sonho que existe fora da vida. Quer dizer, eu não sei, eu tô começando a achar que eu tô morto. Eu quero te contar um sonho que eu tive uma vez. Olha, eu sei que quando alguém fala isso, geralmente é porque está passando alguns minutos de tédio. Eu sei lá, pode ser seu caso, né? Mas o que se pode fazer, né? Enfim, eu li um artigo de Philip K. Dick e lá estava escrito... O quê? Você leu no seu sonho? Não, eu li antes de sonhar. Era o prefácio do sonho. Era sobre aquele livro, Escorra Minhas Lágrimas, disse o policial. Você conhece esse livro? É, eu conheço. Ele ganhou um prêmio. É isso aí, é esse mesmo. Ele escreveu bem rápido. Foi uma coisa que fluiu nele. Ele sentiu como se fosse uma coisa canalizada. Mas, enfim, depois de 4 anos que foi publicado, ele estava numa festa e conheceu uma mulher que tinha o mesmo nome da personagem do livro. E o namorado dela tinha o mesmo nome do namorado da personagem do livro. Ela estava tendo um caso com um cara, sabe, o chefe da polícia, e ele tinha o mesmo nome do chefe de polícia do livro. Ela estava contando todos os episódios da vida dela e tudo o que ela dizia estava no livro dele. Isso assustou muito ele. Mas aí, o que ele podia fazer? Depois de um tempo, ele foi despachar uma carta e viu um sujeito com um aspecto sombrio e perigoso perto do carro dele. Mas ao invés de evitá-lo, o que ele disse que normalmente teria feito, ele foi direto no cara e disse, posso ajudá-lo? E o cara respondeu, pode, eu tô sem gasolina. Aí ele pegou a carteira e deu uma grana para ele, o que ele também disse que nunca deveria ter feito. Depois ele foi para casa e pensou, espera um pouco aí, esse cara não podia ir até um posto de gasolina, ele estava sem gasolina. Então ele pegou o carro e foi atrás do cara. E levou ele ao posto de gasolina. E quando ele estava saindo do posto, ele percebeu que isso também estava no livro. O mesmo posto, o mesmo sujeito, tudo. Este episódio inteirinho é meio assustador, né? Ele foi contar ao padre sobre isso, contou como escreveu o livro e depois de 4 anos, todas essas coisas aconteceram com ele. E quando ele estava contando, o padre disse, esse é o livro dos Atos, está descrevendo o livro dos Atos. Ele respondeu, eu nunca li o livro dos Atos. Aí ele foi para casa e leu o livro dos Atos e isso foi sobrenatural. Sabe, até os nomes dos personagens são os mesmos da Bíblia. E o livro dos Atos acontece em 50 depois de Cristo, onde ele foi supostamente escrito, e Philip K. Dick tinha uma teoria, que o tempo era uma ilusão, e que estávamos todos em 50 depois de Cristo, e o motivo dele escrever este livro foi porque ele foi momentaneamente perfurado através desta ilusão, deste tempo oculto, e que ele tinha visto o que estava acontecendo no livro dos Atos. E que ele estava realmente nessa situação, e que a ideia que esse sujeito, o demônio, tinha criado essa ilusão do tempo para nos fazer esquecer de que Jesus Cristo estava prestes a voltar e o reino de Deus estava prestes a chegar e que estávamos nos anos 50 depois de Cristo e que tinha alguém tentando nos fazer esquecer, sabe, de que Deus é iminente e que época é, do que toda a história é, uma espécie de sonho contínuo, sabe, ou uma distração. Aí eu li isso e falei, que coisa mais estranha. Aí, naquela noite, eu tive um sonho e tinha um cara que devia ser sensitivo. Mas eu era cético, ficava falando, ele não é sensitivo, sabe? Eu só estou pensando isso. E aí, de repente, eu comecei a flutuar, a levitar, lá no teto. Eu quase cheguei até o telhado e aí eu disse, tá, senhor sensitivo, eu acredito em você, você é sensitivo, me coloca no chão. Aí eu voltei e assim que meus pés tocaram o chão, o sensitivo se virou para uma mulher de vestido verde. Essa mulher era Lady Gregory. Lady Gregory era patrona dos Yeats, era uma irlandesa e apesar de eu nunca ter visto a imagem dela, eu tinha certeza que aquele era o rosto de Lady Gregory. Depois de um tempo, Lady Gregory olhou para mim e disse, deixa eu te explicar a natureza do universo. E Philip K. Dick estava certo sobre o tempo, mas estava errado que era 50 depois de Cristo. Na verdade, é só um instante. E é agora. E é a eternidade. É um instante em que Deus está fazendo uma pergunta. E essa pergunta é basicamente, tipo assim... Querem ficar na eternidade? Querem ir para o céu? E todos respondemos, não, obrigado. Não, ainda não. Então o tempo é, na verdade, este constante não para o convite de Deus, e é isso o que o tempo é.
E não é mais 50 depois de Cristo, e sim 2001. E só existe este instante, e é onde nós sempre estaremos. Depois, então, ela me disse que esta é a narrativa da vida de todos, que por trás da diferença fenomenal só existe uma história. E é a história de mudar do não para o sim. Toda a vida é sempre não obrigado, não obrigado, não obrigado. E depois, então, vai ser sim, eu cedo. Sim, eu aceito. Sim, eu abraço. Sabe, é essa a viagem. Todo mundo fala sim no final, não é? Claro. E continuamos andando. E o meu cachorro vem até mim e eu brinco com ele. Eu tô contente porque ele morreu há anos, então eu brinco com ele e aí eu vejo uma coisa esquisita, nojenta saindo do estômago dele. E eu olho para a Lady Gregory e ela tá tossindo, tipo... Desculpe. E tem vômito no queixo dela e cheira muito mal. E então eu penso... Espera, não é apenas cheiro de vômito, que você sabe que não cheira muito bem. Isso é cheiro de vômito de uma pessoa morta. Então eu fui enganado e... Aí eu percebi que, na verdade, estava na terra dos mortos. E todos ao meu redor estavam mortos. O meu cachorro tinha morrido há 10 anos. Lady Gregory tinha morrido há muito mais tempo que isso. Quando eu finalmente acordei, eu disse, uau, isso não foi um sonho. Isso foi uma visita a um lugar real, a terra dos mortos. O que aconteceu? Como foi que você saiu disso? Ah, cara, foi como uma dessas experiências de vidas alteradas. Olha, eu nunca mais consegui olhar para o mundo da mesma maneira depois disso. Mas me fala, como foi que você finalmente conseguiu sair do sonho? Esse é o meu problema. Eu tô preso nisso. Eu fico pensando que eu tô acordado, mas eu ainda tô no sonho. Parece que vai durar para sempre. Eu não consigo sair, eu quero acordar de verdade. Como foi que você acordou? Ah, eu não sei. Eu não sou muito mais bom nisso, mas... Se é o que está pensando, talvez até consiga, quer dizer, de poder acordar, devia acordar. Porque um dia, sabe, não vai mais conseguir, então vai. Isso é fácil. Então vamos, tente acordar.